A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre oração. Nesse caso, estamos vendo a oração do Pai Nosso, com mais detalhes, com mais profundidade. Tá? Então, nós já falamos na primeira parte desse vídeo sobre o posicionamento e o comportamento no momento da oração, e nós aprendemos e entendemos que existem 7 passos aqui, divididos na oração do Pai Nosso, aos quais nós devemos utilizar para tomar por base e assim realizar as nossas próprias orações com base nesse passo a passo que é visto no Pai Nosso, uma vez que já concordamos que o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, tá? Mas é uma oração através da qual nós devemos tomar por base para realizar as nossas próprias orações. Bom, então vamos lá. Nós já vimos que o primeiro passo é você identificar com quem está falando, o segundo é reverenciar e adorar a Deus, o terceiro é interceder pelo reino de Deus, e agora o quarto passo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, ele está dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus está ensinando que você faça aqui mais um pedido a Deus. E não é um pedido para nós, é um pedido para Deus. Você está pedindo: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra. E interessante ele fazer essa comparação, né, assim na terra como no céu, porque isso diz respeito a que tipo, né? Como que nós queremos que a vontade do Senhor seja feita. Então você fala: Senhor, faça-se a tua vontade. Aonde? Na minha vida? Na minha igreja? Não. Nessa terra. Faça-se a sua vontade em toda a terra. E em que nível, né? Em que nível? O Senhor vai fazer a vontade dele em que nível? Ora, no nível mais pleno e total possível. Ou seja, assim como tudo no céu está dentro da vontade de Deus, e é por isso que no céu não tem pecado, não tem tristeza, não tem choro, não tem pranto, nem dor, não tem nada que, coisas ruins, não tem lá no céu. Porque tudo está dentro da vontade de Deus, né? De maneira que o céu é perfeito. E é assim que ele está ensinando para nós pedirmos em nossas orações, para que seja feita a vontade de Deus nessa terra, do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Hoje em dia tem muitas pessoas que são... eu não sei nem como classificar esse tipo de pensamento. Eles dizem assim: não vale a pena orar por esse mundo, não vale a pena orar por esse país, por essa cidade, porque Deus já disse que as coisas só iam piorar, Deus já disse que no mundo jaz o maligno, Deus já disse na sua palavra que o amor de muitos esfriará, Deus já disse que os mancebos cairão, então não vale a pena orar por esse mundo. Mas aí é que você se engana. Tá? Por mais que a palavra de Deus nos revele todas essas coisas, o dia de amanhã não pertence a nós. Ou seja, no passado, na história do passado, as coisas já ficaram muito ruins em todo o mundo. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e em várias outras guerras que já aconteceram, e também em situações complicadas de epidemias de doença, fome espalhada em toda a terra, em várias cidades ou em toda uma nação. Então, no passado, a história nos mostra que as coisas já ficaram muito sérias e complicadas em comparação com os dias de hoje. Então, quem é que sabe se Jesus vai voltar agora nesta década, né, nos próximos 10 anos? Quem é que sabe se a volta de Cristo está para daqui mais 100 anos ou mais 1000 anos? Ninguém sabe. Então, ore, né? Pare com esse pensamento de que não vale a pena porque Deus já disse que as coisas iam ficar ruins. Não é bem assim que funciona, porque você não sabe de nada, Deus é que sabe de tudo. Então, Jesus está dizendo para orarmos e pedirmos a Deus que Ele faça a sua vontade nessa terra do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. E com esse passo nós aprendemos também, quando ele cita isso, né, pedirmos para que seja feita a vontade do Senhor, nós entendemos que a oração ela não é
uma ferramenta ou um instrumento de manipulação. A oração não é uma ferramenta de manipulação, não é algo que você possa usar para querer fazer Deus obedecer você ou se curvar diante da sua vontade. Muito pelo contrário, a oração ela é para que a vontade de Deus seja feita. Jesus está dizendo, orem para que a vontade de vosso Pai no céu seja feita nessa terra do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. E interessante, por exemplo, o exemplo de Jesus no Getsêmani, Mateus 26, lá pelos versículos, depois do versículo 30, 38, 39, por ali, você vai ver a oração de Jesus no Getsêmani, tá? Mateus 26. E nós vemos que Jesus faz um pedido, de certa forma, absurdo para Deus. Ele fala, Deus, se possível for, passa de mim este cálice sem eu beber. E eu fico pensando, o que aconteceria se Deus atende esse pedido, né? Como que ia ficar a nossa salvação? Como que ia ficar, então, o sacrifício de Jesus? Porque o sacrifício de Jesus, ele foi vicário, ele foi propiciatório, ele foi expiatório, ele foi perfeito, único, ele é insubstituível. Então, tem muita coisa acontecendo num único sacrifício, entendeu? Então, eu fico pensando, se Deus atende esse pedido, Senhor, passa de mim este cálice sem eu beber, né? Sem ele, o Jesus homem aqui na terra, beber. Então, como que ia ficar as coisas? Mas então, graças a Deus que no final ele disse, todavia seja feita a tua vontade, todavia seja como tu queres e não como eu quero. Então, muitas das vezes, né, isso nos deixa entender, nos ensina que muitas das vezes nós pedimos coisas absurdas para Deus, nós pedimos coisas que estão fora do plano de Deus, e para ter a segurança de que essa oração não foi perdida, é sempre bom terminar a oração dizendo, Senhor, acima de tudo que eu falei, seja feita a tua vontade. Né? E é isso que Jesus ensina aqui nesse quarto passo, né? Pedir a vontade de Deus, pedir para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E hoje em dia está um tal de determine isso, determine aquilo, profetize isso, profetize aquilo. E a vontade de Deus onde é que fica? Porque quando você determina, você está dizendo o que você quer. Mas e o que Deus quer? É por isso que nós temos que nos curvar diante da sua palavra. Algumas pessoas gostam de perguntar, né? Por que Jesus disse que podemos pedir tudo na oração? Por que tudo que pedires na oração, crendo, recebereis? O que está incluso, o que não está incluso? Porque a palavra tudo significa tudo. Bom, a Bíblia explica a própria Bíblia. E nós vamos ver, por exemplo, aqui em 1 João, no capítulo 3... 1 João, capítulo 3, no versículo de número 22, está dizendo assim, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Então, não é uma troca. Não é uma troca que está acontecendo aqui. Senhor, eu guardo seus mandamentos e o Senhor dá tudo que eu quiser. Tudo que eu pedir na oração, o Senhor me dá. Não é isso que está acontecendo. Porque se fosse assim, então eu guardo os mandamentos e agora eu peço para Deus para mim ganhar na loteria. Guardo os mandamentos e agora eu peço para Deus para mim ser o presidente dos Estados Unidos. Então, é inviável isso daí, está fora de questão. Não é isso que acontece, até porque ninguém faz troca com Deus. Deus não pode ser comprado nem com oração, nem com gestos, nem com obras, nem com palavras, nem com dinheiro, nem com nada. Deus não pode ser comprado, ele não aceita suborno. Tá? O que João está dizendo é, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Só receberemos porque estamos dentro da sua vontade. A pessoa que está guardando os mandamentos está dentro da vontade de Deus, de maneira que ela só faz aquilo que agrada a Deus. Tá? Esse mesmo João, aqui no capítulo 5, no versículo de número 14, diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, não é que ele nos ouve segundo a sua vontade, é que o nosso pedido é segundo a sua vontade. É assim, ó, ele nos ouve se pedirmos alguma coisa que esteja segundo a sua vontade. Então você tem que estar dentro da vontade de Deus totalmente.
né, no seu exterior e no seu interior, de maneira que os seus desejos são os mesmos de Deus. A sua vontade é a mesma vontade de Deus, de tão interligado que você está com Deus. É por isso que Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em João ele continua aqui no versículo 15, se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Tá? Então, a oração, nessa questão da petição, é algo que você precisa procurar estudar e aprender para você não ficar fazendo orações de criança, né? Aqueles meninos mimados que se jogam no chão e ficam pedindo e berrando, insistindo até que a mãe ou o pai lhe dê exatamente o que ele quer. Tá? Não é bem assim, não é para isso que existe a oração. Tá bom? Nós temos que, na oração, se curvar diante da vontade de Deus. Agora, fica a pergunta: como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Estudando a cada dia, meditando, lendo, praticando a sua palavra. Fazendo isso, você vai saber, você vai conhecer cada vez mais a vontade do Senhor através da sua palavra e você vai conseguir alinhar as suas orações junto com a palavra de Deus, de maneira que os seus pedidos estarão alinhados, nivelados no mesmo propósito, né, junto com a vontade do Senhor. Amém? Bom, o quinto passo, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem aqui mais um pedido, tá bom? Mais um pedido está acontecendo aqui, e dessa vez é um pedido nosso. Nos primeiros nós pedimos coisas para Deus, né? Santificado seja o teu nome, é para Deus, venha ao teu reino, é para Deus, e seja feita a tua vontade, é para Deus. E isso nos ensina que na oração existe prioridade. A prioridade da oração é para Deus e não para nós. Ou seja, até na oração você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Com certeza você já deve ter ouvido falar isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Coloque Deus em primeiro lugar, até mesmo na sua vida conjugal, sentimental. Coloque Deus em primeiro na sua vida financeira. Mas até na oração nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. É o que Jesus está ensinando. Os 3 primeiros pedidos aqui do Pai Nosso são para Deus. E depois é que vem os pedidos que são para nós. Tá? E esse pedido do versículo 11 é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui nós estamos com esse pedido, nesse quinto passo, reconhecendo a nossa dependência. Nós estamos reconhecendo que dependemos de Deus. Ao mesmo tempo que você está reconhecendo que depende de Deus, você está também se humilhando, mostrando humildade. Por quê? Porque Deus, quando lança o homem fora do jardim do Éden, Deus fala para ele: agora você vai trabalhar e você vai comer do quê? Do suor do teu rosto. Então Deus torna o homem totalmente capaz de se sustentar com o trabalho. O homem, ele é totalmente capaz de se alimentar a partir do seu trabalho. Ele vai viver do suor do seu rosto. Mas nós agora, uma vez convertidos a Cristo em nossas orações, por mais que nós temos capacidade de nos sustentar e garantir o nosso pão de cada dia, nós nos humilhamos para Deus e dizemos: Deus, nem isso eu conseguirei sem a tua ajuda. Até para isso eu preciso da tua ajuda. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então esse é um pedido onde você está se diminuindo na presença de Deus. Tá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ao mesmo tempo, esse pedido também fala das nossas necessidades básicas. Tá? Fala de necessidade básica. Então Jesus não está ensinando a exigir ou pedir coisas grandes. Existem hoje muitos pregadores que dizem, sonhe grande, sonhe muito, sonhe alto, que os seus sonhos sejam altos. Tudo bem, você pode sonhar, tá? Você pode sonhar o que você quiser, mas quando você coloca o seu joelho no chão, não foi ensinado por Jesus, na oração modelo, a pedir coisas grandes. Jesus ensinou a pedir somente o
básico. E como que fica essa questão, então, de viver grandes coisas, viver grandes promessas? Você vai viver o que Deus quiser que você viva, entendeu? É porque você tem que viver, andar e se manter dentro da vontade de Deus. Se você está de acordo com a vontade de Deus, então fica tranquilo, a sua vida vai ser do tamanho que Deus quer que ela seja. Você vai viver os sonhos de Deus para você. Por exemplo, eu não posso falar assim, José, desde pequenininho, sonhava muito grande, ele sonhava com o sol e a lua, e ele sonhava com as coisas se curvando para ele sonhava grande. Não, eu não posso dizer isso porque a Bíblia nos mostra que aquele sonho era de Deus. Tá? Então, o que nós aprendemos é que devemos sonhar os sonhos de Deus, mas devemos, nas nossas orações, pedir ao Senhor as coisas básicas para o nosso dia a dia, a nossa necessidade básica, tá? Em nenhum momento, em nenhum lugar das Escrituras está ensinando a ser materialista ou ficar pedindo coisas grandes e absurdas para Deus, né? Como muitas pessoas hoje da teologia da prosperidade ficam pregando por aí, que porque você é filho do rei, você tem que ser próspero, você tem que ser rico, você tem que ter muitas coisas, e não é bem assim que funciona. Paulo dependia de ofertas, de ajuda do povo, por mais que ele pudesse, com o seu nível, o seu intelecto, a sua capacidade de ser um homem próspero, ele abria mão de tudo pelo evangelho. Tá? Se ele parasse de pregar o evangelho para ir trabalhar, ensinar, ajudar a sociedade com o seu intelecto, então ele iria ganhar com certeza muito dinheiro, mas ele deixou isso para lá para pregar o evangelho. Tá? E onde fica então esse ensinamento de que nós temos que ser ricos? Não é bem assim que funciona. O próprio Jesus contou uma parábola e disse que o mendigo foi para o céu e o rico foi para o inferno. Então, se for assim, pela parábola de Jesus, eu prefiro ser o mendigo e não o homem rico. Tá? E é exatamente o que muitos estão fazendo hoje. Estão escolhendo ser o homem rico e rejeitando ser o Lázaro. Dizendo que se você é pobre é porque você não tem fé, ou é porque você não é dizimista, ou seja, é sempre porque você não faz alguma coisa que deveria ter feito para poder ser rico, como se as coisas com Deus fossem através de fórmulas mágicas, né? Não existe fórmula mágica. Se Deus não quiser que você seja rico, você não vai ser, por mais que você se esforce. Se não for da vontade de Deus, filho, então esquece. Tá? Nós temos que viver dentro da vontade do Senhor. Dentro da vontade do Senhor, nós vamos sonhar os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus se realizam sempre. Os sonhos do homem nem sempre acontecem, mas os de Deus são garantidos que se realizam, tá bom? Então, ele está nos ensinando a pedir aqui somente as necessidades básicas. Então, o quarto passo é se curvar diante da vontade de Deus, seja feita a tua vontade. E o quinto passo é reconhecer a nossa dependência de Deus, ao mesmo tempo se humilhar na presença dele, tá bom? Então, lá em Provérbios, no capítulo 30, pelo versículo 8, está dizendo: não dai-me nem a riqueza nem a pobreza, mas mantém-me da minha porção acostumada, ou seja, do que eu preciso para viver. Em 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro, a pessoa que ama, amar é o quê? Desejar. A pessoa que deseja muito dinheiro, que quer ter dinheiro de qualquer jeito, isso é a raiz de todos os males. Né? Essa pessoa é a raiz de todos os males, porque ela ama o dinheiro. E em Hebreus 13, versículo 5, diz assim, ó: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Tá? Se contentando com o que você tem, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, se você não se contenta com o que você tem, é um sinal de que você não acredita que está amparado e acompanhado do Senhor Jesus. Agora, quando você aprende a se contentar com o que você tem, é porque você acredita que o Senhor não te desamparou, Ele está com você, você está acompanhado do Senhor, o Senhor não te deixou, tá? Você está amparado pelo Senhor. Amém? Bom, eu vou ficando por aqui. Num próximo vídeo a gente continua com as próximas partes, aprofundando nesse estudo sobre a oração do Pai Nosso. E se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo nas redes sociais para que mais e mais pessoas
possam estar aprendendo da palavra do Senhor. Eu quero mandar aqui um grande abraço para os irmãos lá do Maranhão, tá bom? De várias cidades lá do Maranhão, que nós ficamos sabendo que estão nos acompanhando, estão aprendendo conosco, lugares afastados do Maranhão, onde não tem estudo, não tem ensinamento nas igrejas, e os irmãos estão acompanhando aqui o nosso canal, tá? Eu quero dizer que estou orando por vocês, e você que não é do Maranhão, quero pedir a você que nos ajude em oração por aquela terra, por aquele lugar, para que a palavra de Deus chegue naquele lugar com força total. Amém? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.